Oi, hoje eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Pai do Senhor, Jesus abençoe cada um. Eu não sei que período da tua vida com Deus, não sei que período que você está. Eu mesmo já passei por momentos que, foi um momento de choro, sem força, não tem? De não conseguir mais buscar o Senhor. Hoje, na igreja, eu tava lembrando disso, que foi o Senhor que me trouxe até aqui, sabe? Que teve momentos que eu fui pra igreja chorando, teve um momento que eu queria desistir, teve um momento que eu chegava pra Deus e chorava, falava, não vou dar conta mais. Teve momentos que eu falava, hoje é o meu último dia no culto. Teve momentos que eu saía da minha casa chorando e falava assim, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que esse é o caminho? E sem forças, muitas vezes chorando, querendo desistir, não tendo mais aquele ânimo de buscar, muitas vezes não acreditando mais na promessa, muitas vezes eu já cheguei num ponto de não acreditar mais em ministério, de momentos de chorar, de buscar sem ver, não tem? De querer parar de buscar também por não ver o resultado também. Hoje eu vou estar lendo, alguns versículos, mas primeiramente eu quero ler lá, eu vou ler alguns versículos do Salmo 84, para que vocês possam entender o que Deus está ministrando no meu coração. Nós não devemos plantar somente quando o tempo está favorável, sabe? A gente deve plantar em todo momento, mesmo chorando, sabe? Mesmo querendo desistir, que a gente deve permanecer plantando, entendeu? Vou ler aqui. Vou começar Salmos 84, vou começar do verso 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, eles estão te louvando continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão teus caminhos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a chuva de outono cobre de poços. Vão de força em força, até cada um deles aparecer perante Deus em Sião. O contexto desses salmos é esse. O povo de Israel teria que ir anualmente, não tem, adorar em Jerusalém. O lugar de adoração deles era em Jerusalém. Eles deviam ir para o templo para sacrificar, para adorar a Deus. Então, e quando eles iam para Jerusalém, era inevitável que eles passassem pelo Vale de Baca. Vale de Baca era um lugar árido, ou seja, um lugar seco. Era um lugar seco, além de seco, foi considerado o Vale das Lamentações, Vale do Choro. Por quê? Porque lá tinha balsameiras, e essas balsameiras, elas choravam. Então, eles colocaram também o nome Vale do Choro, Vale das Lágrimas, Vale das Lamentações, sabe? Porque era um vale difícil, mas eles teriam que andar e era inevitável que eles passassem por esse vale, o Vale de Choro. Só que a palavra de Deus aqui, nesse contexto do Salmos 84, ele vai falar que a alma deles estava suspirando pelos atos do Senhor. Eles queriam estar lá para adorar o Senhor. Aí ele vai declarar que bem-aventurado é aqueles que habitavam na casa do Senhor, porque eles estariam louvando o Senhor continuamente. Eles vão falar assim que até o pardal e a andorinha tinham encontrado sua morada junto ao altar do Senhor. Aí ele vai declarar assim, a partir do versos 4, 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a chuva de outono cobre de poços. Então, bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração estão os teus caminhos. Então, as pessoas
Elas iriam passar pelo vale de Baca. Mas o que elas faziam para suportar esse vale de Baca? Elas teriam que ter como força o Senhor. Porque muitas das vezes aquele caminho já era árduo. E ainda ter que passar pelo vale do choro, pelo vale da lamentação, pelo vale árido, ou seja, lugar seco, onde a única árvore que nascia era a balsameira. Ou seja, eles teriam que ter uma força em Deus. Eles teriam que ter Deus como sua força, porque era inevitável passar pelo vale de Baca. Mas a palavra de Deus vai falar assim, que quando eles têm a força em Deus, eles passam pelo vale de Baca. Então, eles estavam com a força em Deus, eles estavam com no coração o caminho de Deus. E então, quando eles passavam por esse vale, eles faziam desse vale um lugar de fontes. Um lugar de fontes é sempre eles cavavam um poço, ou seja, era um lugar seco. E para passar por aquele lugar seco, eles teriam que cavar. Eles teriam que encontrar água. Eles teriam que caçar água, irmão. Eles teriam que caçar água. Pois é, eles tinham certeza que eles iam passar por aquele momento. Ou seja, eles iam passar como? E muitas vezes iam faltar água. Então, naquele momento, eles teriam que cavar poços. E por quê? Porque por isso que eles faziam daquele lugar, passando pelo vale, faziam dele lugar de fonte de água. Entendeu? Então, no lugar seco, eles faziam um lugar de fonte de água. Então, há momentos da nossa vida, irmão, há momentos da nossa vida que a gente passa pelo vale do choro, da lamentação, o vale árido, o vale seco. Mas se nós estivermos com a nossa força em Deus, e o nosso coração estiver nos caminhos do Senhor, nós vamos fazer desse vale um lugar de fontes. É o lugar que a gente vai cavar para encontrar água. É o lugar que a gente vai mais buscar. Vai ser inevitável não passar por vale de Baca, pelo vale de choro. Mas é nesse momento de nós estarmos lá, a gente vai fazer o quê? Vai buscar. Vai descer para buscar água, irmão. Glória a Deus. Então, mesmo nós passando pelo vale de Baca, nós temos que ter nossa força em Deus. Sabe, aquele povo, eles queriam chegar a Jerusalém. Aquela alma deles estava sedentas para adorar o Senhor. E eles falam assim que a alma deles estavam suspirando pelos atos do Senhor, até que eles vão declarar que vale mais um dia em teus atos do que 1000 em qualquer outros lugares. E essa pessoa vai falar assim, eu prefiro estar na porta, ou seja, ele preferia estar sendo porteiro do que habitar na casa dos ímpios. Ele valorizava tanto a presença do Senhor que ele preferia estar na porta, mas ele queria estar lá onde louvava o Senhor, onde a presença do Senhor estava. Ou seja, eles queriam estar lá, eles colocavam um coração, Jerusalém é logo ali, Sião é logo ali, é um lugar onde eu vou chegar e vou adorar o Senhor. Irmãos, nós vamos passar pelo vale, mas nesses vales a gente tem que cavar, ou seja, nós temos que buscar. Aleluia. Para não perder o foco, eu comecei falando que a gente tem que plantar, né, irmão? Mesmo chorando. Ou seja, plantar onde? No reino, plantar na vida espiritual, plantar na nossa vida com Deus. Buscar a Deus, continuar mesmo chorando, mesmo passando pelo vale, mesmo pelo vale da sombra da morte, mesmo passando pelo vale do choro, mesmo passando pelo vale da lamentação. Devemos buscar, continuar plantando. Aleluias. Meus irmãos, o que eu quero chegar aqui, a palavra de Deus é bem clara. Entendeu? Mesmo que nós começamos a lançar nossa semente chorando, a gente vai voltar com alegres cânticos e ainda com os nossos frutos. Irmãos, a palavra de Deus vai nos falar aqui em Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 7. Não vos enganeis. Deus não te deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá.
Pois quem semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. Glória a Deus, irmão. Então, irmãos, uma coisa é, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que a gente planta, irmão, a gente vai colher. Entendeu? Na carne, a gente vai colher corrupção, mas no Espírito a vida eterna. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos. Agora eu vou voltar lá em Romanos. Eu vou voltar em Romanos, no capítulo 6. Para vocês verem que, irmãos, as nossas ações, as nossas sementes vai levar a um resultado. Ou seja, as nossas sementes vai ter um fruto. Vai ter um fruto. A gente, para fazer a vontade mesmo de Deus, mesmo chorando, vai levar a um momento de alegria. Vai levar a uma vida eterna de alegria junto com o Pai. Ou seja, quando Jesus ele vai declarar para os seus discípulos lá no capítulo 16 de João, que ele iria, era necessário que ele iria, porque era necessário que o Espírito Santo viesse, e naquele momento os discípulos se entristecem. Ele vai falar, por pouco tempo vocês vão se entristecer, mas ele ainda vai dar um exemplo da mulher grávida que dá à luz. Naquele momento, quando ela está dando à luz, ela chora, sente aflita, mas depois ela se alegra com o seu filho, porque viu o filho dela no colo. Do mesmo jeito, Jesus falava assim para eles, que eles iriam entristecer-se, mas aquela tristeza iria se transformar. Então, irmãos, o mundo iria se alegrar, eles iriam se entristecer. Mas lembre-se que Jesus falou, a vossa tristeza se transformará em alegria. Entendeu, irmão? Mesmo eles estando tristes, aquela tristeza seria transformada em alegria, porque eles iriam ver Jesus novamente. E o Espírito Santo iria vir para morar dentro deles. Ele fala bem assim para eles ainda. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não as dou como o mundo dá. Entendeu? Ele nos dá a paz também. Não é uma paz qualquer. Entendeu? O mundo, ele vai falar assim também, o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê e nem crê nele, não tem? Mas é todo aquele que ama ele, entendeu? O Espírito Santo vai vir para a vida dele, não tem? Glória a Deus. Então eu vou ler aqui, irmãos, alguns versículos aqui de Romanos, capítulo 6, a partir do versos 15. Pois que pecaremos só porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que sois escravos daquele que vos apresentais para obedecer, como servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque embora tenhais sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que vos foi entregue. Fostes feitos servos da justiça, depois de libertos do pecado. Usa argumento humano por causa da vossa alimentação humana, assim como apresentastes os membros dos vossos corpos como escravos da impureza e iniquidade, que leva à iniquidade, apresentai-os agora como escravos da justiça para a santificação, porque quando eres escravos do pecado, estavas livres da justiça. Que fruto colhestes daquilo de que agora vos envergonhais? Pois o fim dele é a morte. Agora, no entanto, já que fostes libertos do pecado e feitos servos de Deus, colhei fruto para a santificação, cujo fim é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, viu? O salário do pecado é a morte. O fim dele é a morte, irmãos. Mas, irmãozinho, a gente, quando a gente se faz servo de Deus, a gente vai colher fruto para a santificação, cujo fim é a vida eterna. Eu vou contar um exemplo. Por exemplo, eu tive um problema de estômago
E eu tive que entrar numa dieta muito firme pra não comer aquele que me fazia mal, não tem? Ainda tô nela. Só que, por exemplo, irmãos, tinha coisa que eu não podia comer. Só que aí eu ia lá, comia, irmão. Era coisa deliciosa, por exemplo, chocolate. Eu não podia comer chocolate, não podia comer sorvete. E eu não posso não. Mas só que aí eu sentia muita vontade de comer. Eu sentia muita. E eu ia lá, comia, não tem? Aí naquele momento tava muito bom. Tava muito bom. Cara, e tinha muita comida também. Outro extremo, irmão, que eu comia. Na hora tava dando prazer. Cara, eu comia com beleza. Tava bom demais. Mas depois, irmão, meu estômago começava a doer. Aí eu chorava com dor de estômago. E chorava, falava, nunca mais vou comer isso, nunca mais. Aí eu não conseguia parar. Só resumir. Então, se não, é Deus, ó. Deus tá me ajudando aqui, porque... Então, tipo assim, irmãos, é a mesma coisa é o pecado, não tem? Quando a gente tá pecando, a gente é escravo do pecado. O fim desse pecado, irmão, é a morte. No começo, a gente tá comendo, tá prazer. Prazer demais, irmão. Tá bom demais. Mas no fim, irmão, causa dor, causa tristeza. Irmãos, causa morte, irmão. A própria palavra de Deus. E ele vai falar bem assim, ó. Deus fala, lá que nós leu agorinha. Gálatas 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Tudo aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem planta no Espírito, colherá a vida eterna. Irmãos, nós muitas das vezes nós vamos fazer a vontade de Deus chorando. Meu irmão, mas nós fizemos servos de Deus. Nós estamos dando os frutos de santificação, cujo fim é a vida eterna. Irmão, fazer a vontade de Deus, às vezes vamos chorar, irmão. Às vezes a nossa carne quer para um lado, o nosso espírito quer ficar, e Deus quer que nós fique. Irmãos, mas que mesmo chorando, a gente venha fazer a vontade de Deus. Irmãos, o fim, irmão, tá? Quando a palavra de Deus falava assim, o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Irmãos, vai chorando, mas vai fazendo a vontade de Deus. Irmão, vai querendo parar, mas vai continuar. E para terminar, irmãos, eu vou estar lendo aqui, irmãos, Salmo 126, a partir do verso 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegrias, trazendo consigo seus molhos. Glória a Deus. Então, irmãos, não importa como você está plantando a tua semente para o reino de Deus. Pode estar andando e chorando, mas você pode ter certeza que você vai voltar com alegres cânticos e ainda carregando os seus frutos. Irmãos, plante chorando, vai chorando, vai andando e chorando, mas não pare. Não volte para trás no vale de Baca, continua. Contempla a Jerusalém. Irmão, vai ter uma nova Jerusalém, uma Sião. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor. Irmão, esquece das coisas que ficaram para trás. Avance para as que estão adiante. Irmão, nós temos um prêmio. Irmãos, nós temos uma coroa. Irmão, a palavra de Deus vai falar pra gente guardar, conserva o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, a palavra de Deus vai falar assim, que o justo vive por fé. E se recuar, irmão, a alma de Deus não se compraz nele. Irmão, tu tá querendo desistir. Irmão, continua. Irmão, chorando, querendo parar. Deus dá força ao cansado e dá vigor para quem não tem nenhum vigor, irmão. Até os novos se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, irmão, caminharão, subirão como asas, como de águia, e não se cansarão, meu irmão, nem se fadigarão.
Então espera no Senhor. A tua força tem que estar em Deus. Irmãos, lá em Hebreus vai falar que aquelas pessoas lá, quando usaram a fé, tiraram, irmão, força da onde não tinha força, da fraqueza tiraram a força, irmão. Irmão, continua, não desista, continua plantando no Vale de Baca, continua plantando no reino de Deus. Irmãos, que aquele que planta mesmo chorando, irmão, irmão, o final, irmão, daqueles que servem a Deus, irmão, é glorioso. A palavra de Deus vai falar bem assim, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmão, o que nós estamos passando aqui, essa leve momentânea dor, não se compara com o que vai vir, irmão. A palavra de Deus vai falar bem assim, irmão, ó, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmão, nós não imaginamos o que Deus tem preparado pra gente. Mas é lindo. Irmão, então continua chorando. Tá querendo desistir, mas continua. Chorando. Vai passando por esse vale, irmão, chorando mesmo. É vale de Baca, de choro, de lamentação, mas plante nele. Cava poço nele. Busca nele, irmão. Faz com que esse vale, irmão, tenha fontes de água cheias de água, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Não desista. Aleluia. Irmãos, aquele que vem virá e não tardará. Continua fazendo a vontade de Deus. Aleluias. Bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor Jesus, que essa palavra venha falar no seu coração. Dá uma glória a Deus aí, curte, comenta e compartilhe. Se essa palavra falou com você, compartilhe com mais gente para que outras pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.